É um prazer em estar aqui com você, em bater esse papo. Vou me apresentar primeiro, aí depois eu vou pedir para você se apresentar, não só para mim, mas para a página também. Meu Aham. nome é Maiara, eu sou colaboradora de uma página chamada A Setlist, e é muito incrível estar aqui conversando com você, porque a gente gosta muito de dar visibilidade para os artistas também da cena alternativa, os independentes, e mais ainda você é do interior de São Paulo, eu sou do interior também, eu moro em Taubaté, você é de Americana, certo? Uhum. Sim. E para você falar um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho, se apresentar aí para o pessoal que também vai ver essa entrevista. Tá, tá. Boa noite, Maiara. Pô, é um prazer imenso. É sempre muito prazeroso os espaços que abrem para eu poder falar do meu trabalho, falar do que eu venho desenvolvendo de um tempo para cá. Eu sou o Doprado, eu sou cantor e compositor aqui do interior de São Paulo, de Americana. Eu acabei de lançar o meu primeiro álbum, chamado Quantas Vezes é Possível Se Apaixonar, em todas as plataformas. E eu venho desenvolvendo o meu trabalho autoral desde 2015, até chegamos aqui em 2025. Acabei de fazer um show de lançamento no teatro. Então é isso. No momento eu tô nessa maré pós-lançamento, assim, sabe? E vai ser um prazer enorme falar do meu trabalho aqui contigo. E para começar, a minha primeira pergunta é a respeito do título do álbum, então, que é Quantas Vezes é Possível Se Apaixonar? Isso me despertou uma curiosidade logo que eu vi as siglas, né, que tá ali no Uhum. folder e tal, da divulgação, e eu fiquei pensando, como que nasceu essa ideia para você, assim, desse nome para o álbum, que já é o seu primeiro álbum, né, então é um marco bem interessante para sua carreira, e o que que representa, assim, na sua trajetória? Sim, pô, que legal. Eu acho que eu acertei muito nesse nome, porque ele gera essa dúvida em todo mundo que lê, porque é uma pergunta, né, e eu não sinto que eu respondo ela de um jeito claro, assim, fica tudo nas entrelinhas conforme o álbum. Mas quantas vezes é possível se apaixonar? É o meu primeiro álbum e ele tem todo esse marco, assim, de ser a primeira vez que eu faço alguma coisa, né? Eu já tinha lançado 3 EPs antes do álbum, mas o álbum realmente tem uma sensação diferente, assim, trazendo essas 10 músicas, é, cada uma tendo a sua linguagem, mas elas todas fazendo parte de um contexto. E o que eu sinto, Mayara, é que eu fiz várias coisas pela primeira vez nesse lançamento, assim, porque, como eu disse na minha apresentação, desde 2015 eu venho compondo as minhas músicas e criando o Doprado, né? E só em 2025 eu lançar o meu primeiro álbum significa que eu tenho 10 anos de músicas, né? Tipo, de composições. E eu digo que é a primeira e última vez que eu vou fazer isso, porque eu não me vejo mais tendo 10 anos para compor músicas e aí selecioná-las elas para colocar em um único trabalho, sabe? E esse espaço ficou super curto, né? Não existe mais, ou seja, só essa vez eu tive a oportunidade de fazer esse catado das melhores músicas desse período, né? E como a minha temática é sempre voltada ao amor, seja numa relação amorosa, seja em relação de amigos, relações, né, em si, esse título, ele representa bastante, assim, o que essas músicas também representam para mim, sabe? Quantas vezes é possível se apaixonar? Essa pergunta, assim, ela é, ela é genuína, assim, porque dentro desses 10 anos de composição, eu falando sobre amor, sabe? Eu falando sobre minhas relações, minhas vivências, eu registrando a minha vida, eu realmente fiquei nessa dúvida de, tipo, pô, quantas vezes é possível se apaixonar? Porque eu falo de vários amores, eu falo do amor próprio, eu falo de muitos amores, eu falo do amor que vai embora, sabe? Então, então é isso, e eu acho assim, né? Eu acho que o amor, ele é consequência da paixão, ele é a paixão
tendo manutenções ali, né, para criar o amor. Então, quantas vezes é possível se apaixonar? É isso, são todas essas músicas, assim, e todas as histórias que elas trazem. E para além do amor, eu cheguei a ler no release, logo que me enviaram também, que você fala um pouquinho sobre essa coisa de morar na região aí de Americana, e o interior paulista também está muito presente nas composições e nas letras do álbum. De que forma você acredita que assim a sua vivência aí no interior, em Americana, moldou a sua música e as suas letras em geral? Pô, que legal. Tipo, eu nunca compus assim, pensando de forma direta, tipo, pô, eu vou colocar isso, ou eu vou colocar aquele elemento que remete a, a eu ser do interior, né? Mas por eu sempre viver aqui em Americana, sempre viver no interior, isso é automático, sabe? É de mim. E quando eu trouxe essas músicas, eu entendi que eu falava muito sobre o lugar de onde eu moro, assim, de forma direta ou indireta, sabe? O meu personagem principal, que está em várias músicas, é o passarinho, porque isso faz muito parte do meu cotidiano aqui mesmo, sabe? Tipo, talvez eu trago essa calma do interior, esse olhar para o mundo, assim, mais lento, sabe? Eu digo isso porque várias vezes indo para São Paulo, indo para capitais, você sente realmente como a vida ali se organiza diferente, assim, né? Então, as minhas letras, elas são carregadas dessa sensação de interior, de vento, de cachoeira, de vários elementos, assim, que me remetem ao interior de São Paulo aqui mesmo. Não sei dizer aos outros interiores, mas provavelmente eles também se comuniquem com essa linguagem. E aí, E puxando, pode falar. só dar mais um ponto sobre isso, que é importante. Prado, o significado de prado é campo. Então, quando eu sou do prado, do campo, eu também tento trazer essa ideia, sabe, de- dessa música mais calma mesmo, dessa música mais interiorana. E isso é muito incrível você ter comentado, principalmente dessa questão do interior. Eu estudei em Araraquara e eu tinha amigos aí de Americana. Então, quando o Eric me mandou e eu fui atrás do seu perfil, enfim, eu Uhum. pensei realmente assim, as cidades do interior, e eu vejo também por morar no interior, nós temos muitos artistas que são assim super valiosos, que realmente se dedicam ali à música, e eu quero puxar um pouquinho isso para o circuito Nova Música Ah, que legal. você participou, inclusive o Circuito Nova Música, ele vem também ali de um selo de Americana, né, que inclusive você faz parte. Você pode falar um pouquinho mais disso, como foi fazer parte do cast da Mais Um Hits e participar do Circuito Nova Música, que você participou em Americana, né? Você foi Sim, um dos participei. convidados ali do line-up. Uhum. Pô, foi incrível, assim, a Mais Um, ela é o meu selo produtora, né, e ela tá responsável pela minha carreira 360, assim, como eu falei, desde 2015 eu venho trabalhando os autorais e essas minhas músicas, e quando em 24 entrou a Mais Um, deu um outro norte, assim, porque a questão da gente ser do interior também o que difere bastante assim da capital é porque limita bastante os espaços que aceitem esse tipo de música, principalmente tipo o autoral no interior aqui de São Paulo ainda sofre muito, sabe, com espaços que estejam abertos assim para tocar. E a Mais Um ela vem com essa proposta de pegar esses artistas principalmente do interior de São Paulo e dar mais visibilidade, dar dá mais condição para a gente poder se destacar no mercado que é tão concorrido, sabe? A Circuito é um dos braços ali da Mais Um Hits, ela também funciona nessa mesma visão, assim, sabe? Só que na questão direta de fazer esses artistas terem um circuito, né? Terem uma turnê ali por algumas cidades do interior
passando por Americana, inclusive. E foi muito especial para mim fazer parte dessa edição da Circuito. Eu gosto muito, eu acompanho, tenho até como referência o trabalho da Dora Morelenbaum, então foi muito especial ver ela se apresentar, tipo, no mesmo lugar em que eu toco, me apresento, me comunico ali com o meu público, né? Principalmente eu vindo de um lançamento, sabe? Então, foi um show gostoso e depois ainda poder curtir os artistas que eu gosto, poder trocar ideia, conhecer bandas novas, sabe? Eu acho que é um movimento bem singular, assim, de, sei lá, 10 anos para cá, sabe? Tendo esse corte temporal, é bem diferente de tudo que estava rolando pra gente aqui, muito interessante. Eu tô bem realizado de estar podendo fazer parte da Mais Um Hit e podendo fazer parte da Circuito também. Não sei se eu voltarei, né? Se pode fazer 2 vezes, mas se puder, eu quero mais. E você fala das suas referências e você comenta também sobre as influências do álbum, enfim, que você teve aí como inspiração e tudo mais. Eu cheguei a ler sobre Tuyo, que você cita como influência. Você pode falar um pouquinho quais artistas dialogam diretamente com o seu trabalho, que você se inspira, enfim. Posso. É muito doido, né? Porque eu acho que o que torna a gente individual é esse amontoado de influências que a gente tem e acaba saindo algo novo, né? De tudo isso. Mas, assim, vindo de lá para trás, para frente, eu, tipo, gosto muito, assim, talvez seja o meu artista preferido, o Jorge Benjor. Eu gosto muito mesmo dele, então eu muito violão, às vezes coisas que eu busco nas minhas letras, assim, até mesmo a questão dessa letra mais simples, sabe? Que ele tem muito de ser entendida. Então, ele tem o dedo em praticamente todas as músicas ali do álbum, e trazendo para cá, além de todas da MPB, Caetano, Gil, Gal, toda essa galera que me influencia muito, dessa galera mais nova, assim, eu gosto muito, como eu citei a Tuyo, eu gosto muito da Luísa Lian, sabe, que me influencia bastante também, ela com o trabalho dela, mas o que foi mais influência de todo esse disco, todas as músicas a gente pegou músicas do álbum dele, assim, para escutar e para traçar um norte, é o Bruno Berli, que é um artista que está em ascensão. Eu conheci ele, acho que faz uns 2, 3 anos, e ele está super em ascensão, assim. E eu estou adorando o trabalho dele, os 2 discos que ele soltou é muito bom, assim. Então, talvez a referência maior mesmo desse álbum seja o Bruno, sabe? Bruno Berli. E aí, falar um pouquinho de uma coisa que eu achei incrível, que é MPA, que você apresenta ao público essa música popular alternativa, né? Como que você define esse movimento, assim, em poucas palavras, para quem ainda não conhece? Tá, é que assim, a minha complexidade maior sempre é colocar numa caixinha assim de, essa música é isso e essa música é isso, sabe? Eu esbarro Uhum. muito nessas questões, porque quando eu tô compondo, quando eu tô criando, eu não penso sobre isso, sabe? Eu vou realmente por aquilo que me move, assim, né? Por aquilo que me acende. E, e aí há essa dificuldade muito grande na hora de colocar nessas caixas, sabe? Porque existe essa necessidade, principalmente para a gente divulgar. E a MPA, eu acredito que é para todas essas pessoas que também esbarram nesses mesmos problemas que eu, assim, sabe? Dessa hora de. Tipo, eu sei que tem MPB ali, mas é MPB? Eu não sei, sabe? Não parece ser só isso. Então, então, talvez a MPA é para todo mundo que esteja nesse mesmo caminho que eu e, sim, e esbarre nesses mesmos problemas que eu, sabe? Essa dificuldade de se rotular e, e de se colocar em caixas, aí a gente está agora na MPA. Eu tenho mais duas perguntinhas, e aí eu tenho uma que é assim, mais uma curiosidade minha, mas que eu acho que as pessoas também querem muito saber. Como que foi a escolha para divulgar o seu primeiro álbum no show no teatro? Como que foi isso? Assim, como teve essa ideia de teatro, sabe?
Pô, sim, o Teatro de Americana aqui, o Lulu Benincassi, ele é um baita de um teatro, assim, e, e realmente ele não estava nos planos essa questão. É, a gente tem pouco acesso ao teatro, pessoas daqui da cidade, porque, principalmente os artistas, porque não rola esse fluxo da gente poder ver os nossos artistas no nosso teatro, né? É mais eventos de fora e tudo mais. E quando eu pensei em fazer o lançamento, a nossa intenção também era fazer a captação desse show, sabe, para ter imagem de vídeo e o áudio, né? O Uhum. audiovisual inteiro. Porque a gente ia fazer cenário e tudo. E a gente procurou um outro teatro que tem aqui na cidade, que é um teatro bem menor, assim, é um teatro para 100 pessoas, sabe? Tipo, micro, mas já era o suficiente para o que a gente queria fazer, porque a intenção maior era. E deu tanto problema com isso, assim. E, e dentro desse processo, o Bruno, que é o meu produtor, ele falou: pô, eu vou tentar o Teatro Municipal. E a gente só tinha o dia 15 com todos os músicos, porque a banda, né, exige todo um outro calendário de todo mundo. E a gente conseguiu, tava livre, a gente conseguiu, sabe? Deu tudo muito certo, e aí ficou tudo muito grandioso, assim, sabe? Eu sinto que. Eu até cheguei a compartilhar isso com as pessoas lá na noite. Eu sinto que a gente tocar esse álbum, lançar ele no teatro da forma que foi, sabe? Cheio, tipo, foi maravilhoso, assim, tipo, engrandeceu tudo, deixou o álbum mais sofisticado ainda, sabe? Foi maravilhoso, tipo, tudo deu errado para dar maravilhosamente certo. E eu ouvi o álbum e assim, as minhas duas favoritas, inclusive, tava no repeat, Beijos e Cartazes de Cinema. Amei muito e Maior Pecado. E aí, a nossa página, ela tem uma pergunta que a gente faz para todos os artistas que a gente entrevista. Já que o nome da nossa página é A Setlist, a gente quer saber que música não pode faltar nunca na setlist dos seus shows. Ah, legal. Olha, as minhas preferidas do momento tocando é uma só ou pode ser Pode falar alguma? mais de uma. Tá, as minhas preferidas do momento é Um Dia de Sol, que eu gosto muito da linha de sopro ali. Não, eu amo essa música. Ela não pode faltar, desde quando também tem um negocinho a mais assim. E acho que canto também. Canto é o que dá o sentido para esse disco, né? Então essas três nunca faltarão. E para finalizar, esse disco, assim, o que você espera? Por exemplo, o público que vai ouvir pela primeira vez. Que tipo de experiência você espera que esse público viva, assim? Com que sentimento que você espera que as pessoas fiquem depois de finalizarem ali a audição do seu álbum todo? O que você espera que elas sintam? Tipo, é muito doido ser o Doprado e escrever como Doprado, porque eu falo sobre o Douglas, né? Que sou eu assim, e sem, quando lá na minha adolescência eu comecei a escrever, isso era a minha fuga, e eu entendi que essa era a minha forma de me comunicar com o mundo assim, e eu passei realmente a relatar a minha vida através dessas músicas, e então todos esses sentimentos que eu tenho ali são muito sinceros, assim, e o que eu acho que talvez seja o que eu espere também que as pessoas sintam, seja essa verdade, assim, sabe? Tipo, eu sinto que eu me coloco muito como o alvo de todas as minhas críticas, mesmo eu aponto os meus defeitos, então, o que eu espero que as pessoas absorvam desse álbum e levem para a vida, assim, é, é realmente essa imperfeição da vida, é essa sensação de querer, talvez, procurar viver esse amor do qual eu relato, sabe? Querer se apaixonar dessa forma que eu me apaixono, me coloco como exemplos assim para dar ponte para outras pessoas acessarem a isso que está dentro da minha cabeça, assim. Mas, mas assim, eu estou tendo feedback sobre esse álbum, né? Que daqui 2 dias daqui 3 dias ele vai fazer um mês.
E são feedbacks muito, muito lindos, assim, sabe? Sinceros, é o que eu sinto. Da mesma forma que eu entreguei sincero, eu sinto as palavras sinceras, assim. Então eu quero que as pessoas só escutem. Talvez essa sensação venha por consequência, sabe? Sim. E é o que a gente sente realmente, assim, eu, por exemplo, ao ouvir, eu sentia muita verdade, mas eu também sentia uma calmaria, assim, sabe? Nem sempre a gente consegue ter esse sentimento com os álbuns, mesmo que sejam álbuns com músicas mais calmas, enfim, mas nisso é muito confortável de ouvir, é muito gostoso de continuar seguindo a faixa ali. As duas foram as minhas favoritas que eu comentei com você, mas o álbum inteiro é lindo. Eu queria te agradecer muito a oportunidade por estar conversando com você.